Bem-vindos ao Duelo de Ideias. Hoje, Rui Melo, candidato à Câmara Municipal de Vila Franca. Boa tarde a ambos. Rui Melo propõe um projeto aberto a todos os vilafranquenses. Que projeto é esse? Olha, eu, antes de mais, felicito a São Miguel TV pela vossa iniciativa, desejando-vos muitas felicidades e muito sucesso no futuro. Eu aprendi com os erros. Em vez de fazer um projeto espartilhado num partido político, abri a minha candidatura a pessoas independentes, nomeadamente pedi para que o Dr. Paulo Guzmão emprestasse o seu prestígio, depois de ter abandonado a política ativa há mais de 10 anos, e acabei de fazer um projeto com muita gente ligada ao Partido Socialista, a outros partidos, e independentes, e até tenho um ou dois anarquistas. Eu estou ciente de que, se for eleito, vai ter muito trabalho, porque vai obrigar um diálogo mais aturado, vai usar um aprofundamento da aproximação com eles, mas estou disponível para fazer isso, para correr esse risco. Ou seja, é uma forma de estar uma forma diferente de estar na política. Ou seja, em tempo diferente, eu farei diferente. Acusa Ricardo Rodrigues de utilizar a Câmara para subir no PS. Porquê? Bom, o deputado de Lisboa, Ricardo Rodrigues, usava a Vila Franca para dar uns mergulhos e uns passeios de barco. E a partir de uma certa altura começou a se aproximar da Vila Franca quando começou a perder o espaço político que tinha em Lisboa. Nomeadamente, era um dos homens mais importantes do engenheiro José Sócrates, era um socrático, até de um fanatismo próprio das juventudes partidárias e que ele praticava já adulto. E a partir de uma certa altura, quando foi-se esvaziando esse poder de vice-presidente regulamentar, de porta-voz do PS, ele começou-se a lembrar que estava a cair e que era preciso suporte político. E então foi para a Vila Franca, de onde quem tem um olho é rei no seu partido, pegou no secretariado do Partido Socialista da primeira vez sem eleições, quase de uma forma administrativa. E agora, quando nós todos sabemos que o próximo candidato à Assembleia da República é o nosso estimado amigo Carlos César, o número 2 deverá ser alguém da Ilha Terceira, o número 3 devido à paridade a uma mulher, Ricardo Rodrigues não tem espaço para fazer política. Como Vasco Cordeiro não se lembrou dele para ser governante, ele politicamente só tinha uma porta de onde poderia depender dele e da vontade dos eleitores continuar na política ativa. Como é que vai renunciar a questão das taxas? Diz que vai baixar as taxas, os impostos? Vamos ser sinceros. Felizmente para mim, aquilo que me acusam é que eu endividei muito a Câmara. E eu até trago aqui para oferecer aqui ao meu bom amigo e com a admiração de sempre, o Dr. Carlos Melo Bante, que é, não tendo nascido na Vila Franca, é mais vilafranquenses que muitos que nasceram lá, e livro dos últimos 10 anos que estive na Câmara Municipal, e encontrei num anexo desse livro, já de propósito, que para além de me acusaram da dívida que andava à volta dos 35 milhões, agora 29 milhões e 382 mil, eu comprei propriedades para a Câmara no valor de 7.215.290,68. Ou seja, se nós temos uma dívida de 30 milhões e tem 7 milhões em propriedades e mais 5 milhões são o Governo Regional que paga, que foram as habitações que nós construímos, nós tivemos aqui uma situação difícil, não podemos esconder, que é a construção do pavilhão multiusos ou a Surarana. Porque o nosso parceiro privado entrou na falência e nós ficamos com ele todo. E aqui há 10 milhões nesse pavilhão. Mas ele está construído e depois está construído, nós temos é que utilizá-lo e rentabilizá-lo.
não pode estar abandonado, e só servi. Os únicos eventos de grande dimensão que se fez no Soberana foram comícios do Carlos César, comícios do Vasco Cordeiro e agora até do Ricardo Rodrigues. Ou seja, é muito bom para eventos do Partido Socialista, não serve. É para se fazer feiras de atividades económicas, para se fazer o Festival de Marisco, para se fazer o Festival do Serrote de Ouro, do Festival da Canção Infantil do Serrote de Ouro. Ou seja, nós estamos aqui, sem dúvida, que a dívida foi uma justificação sempre para disfarçar a falta de criatividade. E depois quero dizer uma coisa com muita clareza. Eu, quando me candidatei e perdi em 2009, eu sabia a situação da Câmara. Eu não fugi da Câmara. Eu perdi democraticamente as eleições. E, como tal, depois de ter exercido 4 anos as minhas funções de vereador na Câmara Municipal, que foi o cargo que o povo achou que eu devia desempenhar, e humildemente aceitei, estive, e como se pode constatar nas atas da Câmara Municipal, eu tenho tido um papel ativo, não há dúvida nenhuma que eu senti novamente que havia disponibilidade para me recandidatar, e foi o que fiz. Carlos Melo Bento. Sr. Presidente, eu sou filho de vilafranquense, como já sublinhou, e realmente a vila, que de novo precedia a quantas vilas havia, foi criado desde criança a sonhar com a vila e com os desejos e anseios da Vila Franca. E a verdade é que o senhor, como Presidente, foi aquele que realizou os anseios todos que eu vi o meu pai. Fez o Porto de Pescas, desenvolveu industrialmente a vila como era impensável na geração do meu pai, arranjou a Marina, fez uma avenida marginal na Vinha da Areia, enfim, transformou a Vila Franca no upside down, como dizem os nossos imigrantes. Porquê é que o senhor perde as eleições? Perdi em eleições livres e democráticas. Mas porquê? Porque nos últimos 4 anos que estive na Câmara Municipal, o povo estava habituado a ter-me como sendo um presidente próximo das pessoas, um presidente com resposta para tudo, com um grande ritmo de concretização. E eu, nos últimos 4 anos que estive na Câmara Municipal, cometi erros de arrogância. Não fui o mito que devia ter sido. Isso é verdade, quer dizer, isso é a acusação que lhe fazem. É uma análise que eu faço também. Mas eu nunca vi o senhor como arrogante. Falei consigo imensas vezes. Mas as pessoas estão habituadas, estavam habituadas comigo, a minha porta não tinha fechadura. Todos os problemas que havia estava presente. E no último ano, não sei porquê, se calhar por exercício de poder, eu não estive à altura daquilo que as pessoas gostavam de mim. O que é verdade é que eu agora apresento-me, e tenho dito isso a muitas das pessoas, e apresento como sendo o Rui Melo do primeiro e do segundo mandato. E o terceiro mandato fui penalizado, tive de castigo 4 anos e agora regresso. E como tal, regresso com uma vontade forte, com a vontade ciente de que não se pode parar o presente para pagar o passado. Porque se nós continuarmos nessa linha, estamos a criar aqui uma geração de pessoas, de delinquentes, de marginalizados, de pessoas a viver no limiar da pobreza. E isso não é bom. O que é normal é que a Câmara continue a cumprir as suas responsabilidades, tenha rigor nos seus orçamentos, que agora, até porque agora não pode ser diferente, devido à lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso e à lei do orçamento que enquadra, já não se pode fazer aquilo que se fazia antigamente, que muitas vezes era empolar a receita para nos dar margem para poder fazer mais depressa. Agora não. Agora está clara quais são e balizadas legalmente em que espaço é que nós estamos a atuar e nós vamos adaptar-nos a essa situação. Mas diga-me, o senhor conseguiu uma coisa que as gerações anteriores, todas à sua desde o século XIX, não conseguiram, foi o Porto de Pesca. Diz-se que o senhor vendeu alma ao diabo, salvo seja, ao Carlos César, para poder ter isso em Vila Franca. É verdade? Eu tive com o Carlos César uma relação não só de amizade, mas de respeito mútuo, sem nunca prescindirmos nós das nossas posições. Muitas vezes ele disse-me que não, e eu disse que ele estava errado.
E até foi mal para mim, porque o excesso de obras do Governo Regional fez-me também perder as eleições. Porquê? Porque, como o Sr. Dr. Carlos Marabante sabe, como um distinto historiador, a reivindicação de Porto de Pescas da Vila Franca vem de muitas gerações. Aliás, vem até se calhar do tempo do capitão Donatário, quando criam melhores condições. Praticamente. E isto foi uma luta que nós vimos todas as nossas gerações anteriores a mim, se calhar o meu bisavô, o meu avô, o meu pai, sempre viveram por nós termos, então, o Dr. Marabante, que também morava muito próximo da casa dos meus avós, viradas para o mar, a ver o mar todos os dias, ao acordar, tinha aquele sonho de ser muito mais fácil entrar e sair, o acesso ao mar e ao regressar do mar. E foi uma obra de uma dimensão que o Governo fez. A via rápida, com 4 faixas, eles capitalizaram. Mas isso deve-se a si ou deve-se ao Carlos César? Não, deve-se a ele, porque a decisão foi dele. Agora, deve-se a uma luta que eu desgastei-me muito durante quase 10 anos em brigas constantes com o Governo Regional para atingir esse objetivo, que atingindo o Porto de Pescas, executos com 4 faixas, 2 para cada lado, a escola, uma grande escola secundária e uma escola na freguesia, uma grande escola na freguesia de Ponta Garça, são 4 obras que, confesso, eu não acreditava que fossem feitas todas no mesmo mandato. E ele disse-me que ia ser feito e cumpria a palavra. Eu até disse... E quais foram as facilidades que a sua Câmara deu para que isso conseguisse? Foi só a ideia? Não. Ou há colaboração? Não, houve colaboração. Nós dizemos colaboração, mas naquilo tudo que nós éramos chamados, porque são obras da responsabilidade do Governo Regional, mas os acessos são municipais, foi preciso alterar o trânsito em algumas artérias, foi preciso condição, por exemplo, o Porto de Pesca, como o Dr. Carlos Marabante mais uma vez sabe, e repito isso para os nossos telespectadores não terem dúvidas, o acesso ao Porto de Pesca da Vila Franca faz-se em ruas de 2 sentidos que só pode ser um automóvel. Ou seja, e como tal foi preciso criar todas as condições para que carros pesados tivessem acesso, porque foi milhões de pedra para poder aterrar, fazer os aterros na Vila Franca. Isso correu com toda a normalidade e com a grande colaboração da Câmara Municipal e ele, o Presidente do Governo, foi justo quando no seu discurso fez referência a agradecer à Câmara e ao seu Presidente todas as condições de não complicar a construção dessas grandes obras. Foi um grande contributo que a Câmara deu. Eu vou ter que fazer uma pergunta indelicada, mas é o que se diz. Nunca percebi porque é que o Senhor perdeu as eleições. Não sou de Vila Franca, mas gosto muito de Vila Franca, como sabe, e permanentemente pergunto isto. Mas ele anda de charuto, ele guia um carro de 100 mil euros, ele pôs o filho e a família na administração de coisas municipais. Isso é verdade? Isso é assim. Fumar charutos, fumava. Agora até, depois de ter apanhado uma pneumonia, muito pouco. Mas ainda gosto de fumar, mas fumava charutos desde uma idade de uma pessoa que deve ter conhecido também, nossa amiga, desde o tempo do liceu, que era o professor António Santos Botelho, que na altura fumava charuto, e desde aquela altura, e até os maus exemplos dos professores. Mas que fumava com ele, e é uma coisa engraçada, quando ele ficou muito doente, ele tinha vários imigrantes que traziam de verão, porque os charutos não havia o acesso como há hoje. E então passei eu a receber os charutos que era para o professor António Botelho. E ainda hoje em dia tenho muitos imigrantes, quando chega agora o mês de agosto, mês de setembro, que é a memória dele, ainda há perto de 15 dias, 40 charutos com o IBA, tinha estado em Cuba, e a memória dele trouxe-me os charutos para ele. E fumava charuto, fumo menos. Mas eu fumava charutos já desde o primeiro dia que eu fui para a Câmara Municipal. Claro, não foi por isso, portanto, que... Não foi por isso. O carro era um carro que tinha 10 anos, que era o Jaguar X-Type, que tive 2 anos e vendi porque era péssimo e não tinha assistência aqui, mas continuaram a falar no mesmo carro. Claro. E o que é engraçado é que hoje em dia tenho um BMW que tem, o BMW tem 10 anos, né? Faz 10 anos em janeiro agora, veja lá há quanto tempo é que a gente tive o Jaguar, não é? Mas ainda falam lá bem no Jaguar. A questão do meu filho,
que também não escondo. Meu filho é licenciado em Marketing e Comunicação Social, fez uma pós-graduação em Gestão, trabalhou no Porto durante muitos anos, e a empresa que era nossa parceira, ele foi trabalhava já no Porto, foi trabalhar para essa empresa. Trabalhava na Macana Ericsson, que depois passou para essa empresa. Houve um concurso e ele concorreu para essa empresa. Só depois é que vem para os Açores. E a única coisa que correu mal foi que a empresa faliu. E quando a empresa faliu, nós tivemos que absorver todos os funcionários daquela empresa. Entre esses funcionários estava o filho. Não foi uma coisa propositada sua trazer o filho para isso. Mas não. Eu até preferia que ele não viesse. Aliás, como a prova disso é que ele agora continua a ter sucesso, não em Vila Franca, mas em Barcelona. Só em Barcelona. Eu fiz ao Dr. José Contente esta pergunta e faço assim também. Qual é o ponto forte da sua candidatura? É que parece que Vila Franca já está tudo feito. Fez o Porto, fez as faixas, fez as escolas, industrializou a Vila Franca como ela nunca sonhou poder ser industrializada, urbanizou aquilo de uma maneira tal, obviamente, à volta por trás do Ilhéu e tal. O que é que falta fazer em Vila Franca? Nós faltamos dinamizar a nossa frágil economia e neste momento falta-nos um projeto de emergência social que dê resposta à pobreza envergonhada que cresce no Concelho. O Concelho de Vila Franca do Campo é um concelho que fornecia mão de obra de construção civil para toda a ilha de São Miguel e designadamente a freguesia de Ponta Garça. Nós temos centenas de homens hoje em dia sem trabalho, em que já na casa deles já não entra um salário. E não há dúvida nenhuma que muita dessa gente é uma pobreza envergonhada, porque aqueles que são descarados têm a Cáritas, o Banco Alimentar, o rendimento mínimo, têm vários apoios. Aqueles que toda a sua vida nunca passaram por dificuldades, até alguns que têm a sua casa paga, alguns que têm o seu automóvel pago e que neste momento não têm dinheiro para comer, a Câmara tem que ser dinamizadora de conjugar todas essas... Acha que o turismo tem alguma... É porque não percebo, por exemplo, Vila Franca do Campo tem um ilhéu que é a piscina natural mais bonita. Eu vou continuar a juntar a minha voz, como já fazia no passado, contra o custo das passagens. É inadmissível. Ainda ontem falava com um imigrante nosso, um homem de sucesso nos Estados Unidos, em que tem casa na Flórida, em que vão para a Flórida por 4 horas e pagam $120 e para chegar aos Açores, que ele vê que a família toda teve que pagar $18.000, o que dá cerca de 1.000 euros por pessoa, mais de 1.000 euros por pessoa, não é admissível. E nós temos que criar, e o Governo tem que criar uma solução para isso, só chega aos Açores de avião. E é preciso criar aqui uma alternativa que nos permita ter passagens mais baratas e que possa haver, e não há dúvida nenhuma, que os estrangeiros são muito importantes. Mas o melhor turismo que nós temos é o nosso. É os nossos irmãos da diáspora, os nossos irmãos continentais. São gente que chegam cá, passeiam, andam de carro de lugar, frequentam os restaurantes e ainda quando regressam, levem lembranças para os familiares e para os amigos. E nós estamos continuando a pensar que o alemão é muito importante, vem num package, anda todo o dia a pé, às 5 da tarde já está cansado, bebe 3 águas, vai aos supermercados comprar os alimentos, pá, e depois dorme. E como viaja normalmente 3 a 4 vezes por ano, compra 3 postelinhos para recordar, e às vezes já não compra, só resiste o site na internet. Mas aí a Câmara tem pouca influência, não é? A Câmara terá pouca influência aí. Não tem nada de influência. O que é que pensa para dinamizar o Ilhéu? O Ilhéu é a melhor piscina, a mais bela piscina natural do mundo. Porquê é que aquilo não está explorado cientificamente, comercialmente? O Oriente tem um limite, por ser uma reserva natural, tem um limite de participação e a presença e o peso na reserva está limitada nesse momento a 400 pessoas por dia. E acho muito bem, porque eu próprio, lembro-me uma vez estar na Câmara Municipal e nós fomos buscar 4 barcos de boca aberta de lixo ao Ilhéu. Numa altura que deve ter sido o recorde, estavam quase 2.000 pessoas. E depois, o que eu ficava escandalizado é que ia às grades de cerveja, só que não apareciam as garrafas ficavam em algum lado. Felizmente que isso ultrapassou, o Ilhéu está muito bem ordenado, as pessoas têm acesso. Podemos dizer que está um bocadinho caro, são 5 euros o acesso ao Ilhéu. Desses 5 euros há 50 cêntimos, que é também para pagar o vigilante da natureza e para pagar o nadador a salvador permanente.
Tenho uma discurso do governo há vários anos, o governo deixou de candidatar o Ilha à bandeira azul. Quando o Ilha estava na posse da Câmara, sempre candidatamos, sempre teve bandeira azul, porque se as nossas praias têm condições para ter bandeira azul, o Ilha que está no meio do mar, mais justifica que tenha bandeira azul. Agora, o que é que a Câmara pode fazer? A Câmara tem que continuar a apostar em ter boa qualidade, em ter os seus jardins arranjados, em apostar na forma que a sua escola profissional, apostar na requalificação e na qualificação dos seus recursos humanos. Nós temos boa comida, nós temos bom peixe, mas temos um péssimo serviço nos restaurantes. E vejo restaurantes a nível nacional, pequenos restaurantes, explorações familiares, em que o marido, a mulher e mais um funcionário conseguem servir 40, 60 pessoas. Nós aqui, para 40, 60 pessoas, temos de ter 4 funcionários e ainda servem mal. Ou seja, há tudo aqui uma política que nós temos que aprender. Mas essa aí não é a Câmara que pode fazer isso, é a nível regional, não é? Também a nível regional, mas a Câmara tem uma escola profissional que também tem que dar o seu contributo nessa matéria, nessa parte da formação. Bom, falamos agora um pouco de cultura. Como sabe, Vila Franca de Campo foi fundada por Rui Gonçalves da Câmara, o primeiro capitão de notário que não era Gonçalo Velho Cabral. É o homem que funda Vila Franca, é talvez o homem que deu o título de conceito, mas não sabemos quem é que dá o título de conceito. Não acha que naquela rotunda dos Frades devia haver uma estátua a cavalo do Rui Gonçalves da Câmara? Sei que custa 250 mil euros, como já está. Só uma belíssima ideia. Sabe, por exemplo, naquela altura é de gosto discutível o cubo que está lá. Foi-me recomendado por um arquiteto. Mas felizmente com os adereços é no nosso corpo, nós pomos e tiramos. Claro. E degradam-se e substituímos. Eu não me escandalizo de pensar numa situação dessas. A Câmara nunca teria 250 mil euros para dar para a estátua. O escultor muitas das estátuas em Vila Franca foram dinamizadas pela Câmara Municipal, mas tiveram grandes apoios e de contributos de várias pessoas e de várias instituições. Se nós conseguíssemos mobilizar as pessoas, como mobilizamos para a estátua do Dr. Augusto Pedro de Simas, ou mobilizamos para o Artur Rosendo, não tinha problema nenhum. E confesso-lhe que nós temos que pensar cada vez mais em promover os símbolos da nossa cultura. São marcas que ficam para o futuro. Carlos Bento, aqui uma afirmação de Rui Melo, que eu guardei, a questão do último mandato que ele próprio assume, que não esteve muito bem. Isto é um trunfo de humildade para estas... Eu não concordo com ele, porque eu não percebi porque é que o Rui Melo perde as eleições, porque eu não sou vilafranquense, mas é pior do que ser vilafranquense, é ser filho de vilafranquense. E sempre disse, é melhor, não é pior? É pior no sentido da paixão, sim, dedicação, da devoção pela vila, não há outra vila senão aquela. Mas eu nunca percebi a derrota nas eleições. Alguma coisa se passou nos bastidores. Quando se perde, nunca há uma razão única. Há uma parte que... Podem não ser a razão aparente. Podem não ser as razões aparentes. Nós temos uma... As eleições autárquicas são muito personalizadas no candidato. Mas são personalizadas para a vitória, mas também para a derrota. Agora, não há dúvida nenhuma que também houve o fenómeno, não se esqueça, que as eleições autárquicas desenrolou-se numa altura em que o Governo da República, houve eleições para a Assembleia da República, de onde presente permanentemente, já naquela altura, o Ricardo Rodrigues, que era um socrático assumidíssimo, estava todos os dias na televisão e todos os dias a fazer campanha eleitoral. Ainda era o estado da graça do Partido Socialista, que se reflete também na Vila Franca. Mas eu acho que... Pode ter esse efeito. Aliás, eu já tive essa conversa com técnicos nessa área, e o que me dizem é, não há dúvida nenhuma que se faz... Repara agora, como é que sai com 20 e os indicadores dão-me 60 agora? Só há uma coisa que aconteceu comigo. A única alteração na minha vida nos últimos tempos foi que eu perdi 15 quilos. Quer dizer, foi a única alteração significativa que eu conheço. Ou seja, tudo o senhor tem aquelas condições pessoais especiais, mas o senhor é neto, filho de
de presidentes da Câmara e de vereadores da Câmara. Portanto, é uma tradição, tem uma tradição. Aliás, o Sr. Durek uma vez chamou-me a atenção para isso e fui de facto averiguar isto e temos um passado, o seu avô, o seu pai, intensamente e pronto, e tudo aquilo que é feito para Vila Franca, quem os meus filhos beijam a minha boca doce e de facto aquilo que é feito no seu mandato, nos seus mandatos para Vila Franca, orgulha qualquer. Aliás, eu trago um testemunho que nos últimos 10 anos, que as pessoas têm memória curta. Isso aí é que é para a Câmara para mostrar. Isso é, doutor, não é vaidade. Os políticos devem prestar contas. Com certeza. E eu quis prestar contas. E prestei contas. Não, isso é. Tive colaboração de muita gente. A verdade é o tamanho do livro, não é? Não, o tamanho do livro foi porque, sabe porquê? Porque me aconselharam, porque não é todos os dias que consegue, com essa dimensão, ter imagens que nós todos nos orgulhamos, não é? Se encontra pode mostrar para a Câmara, pode mostrar. Vamos mostrar para aqui, por exemplo, essa é a milhagem de Porto e de Andarina, não é? Ou seja, com o tamanho, isto no fim de contas não há dúvida que de facto, é um documento histórico que marca uma época. Sim, marca uma época. Mas a verdade é que os vilafranquenses não quiseram saber disto. E chumbaram, não sei porquê. Penalizaram os erros. Era preciso que os erros tivessem suplantado a obra feita. Nós, nesse momento, implementei um ritmo quando cheguei à Câmara Municipal, nos primeiros anos, que eu próprio, a certa altura, não sabia como tinha conseguido tanto. Eu consegui executar os meus fundos comunitários todos. E ainda eu, mais o Luís Martins Mota da Lagoa, também um excelente autarca, conseguimos que não só executamos os nossos e ainda fomos buscar os fundos dos outros estudos que não gastaram e voltamos a aplicar. E depois, por isso é que o endividamento aparece, porque nós tivemos que ter os nossos 15%, mas a obra está feita. E agora é dinamizá-la. A Vila Franca, agora com a via rápida, fica perto do Porto, do aeroporto, do hospital. Estamos a 10 minutos. Uma via de comunicação importante. O próprio Sur Arana deve ser integrado no projeto com o Coliseu, com o Teatro Micalense, com as Portas de Mar, em que se pode complementar, enquanto eu faço um espetáculo. Mas agora deixa-me fazer uma pergunta estritamente política. A última pergunta. O senhor tem gago da Câmara? Tenho Câmara só, não tenho gago. Ele não é gago da Câmara. Tem o gago da Câmara com colega. Tem o Ricardo Rodrigues, que apesar de todas as críticas que lhe possam ser feitas, é um vilafranquense de altíssima categoria, não vale a pena a gente estar. Não vale a pena a gente estar. O homem de cultura, o homem de política, o homem de. Eu sou o crítico que. Foi, digamos, maltratado por uma certa comunicação social maldosa e na altura demonstrei-lhe a minha solidariedade e terá sempre a minha solidariedade. Não gosto que faça aos outros aquilo que não quero que me faça a mim. Agora diga uma coisa. O facto de ter 3 candidatos, o gago da Câmara gaba-se de ter uma faixa de eleitores importante do seu lado. Acha que isso vai alterar a luta política Vila Franca? Não, a bipolarização está assumida com os 2 candidatos. E pensa que não vai haver? Se o Jorge Gago da Câmara, que é um dissidente socialista, vai roubar à direita ou à esquerda? Vai roubar à esquerda. Se ele tiver uma votação de 10%, o Ricardo Rodrigues tem uma grande derrota. Muito bem, estamos mesmo a acabar o programa. Vamos aos livros, 30 segundos. Para os livros. Eu tenho aqui a Sapateia Açoriana de Vitorino Mésio, só queria ler 3 linhas: Torres de Ponta Delgada, Araucárias da Horta, Nures de Angra. Sapateia Açoriana, um livro que Vitorino Mésio me dedicou, dizendo que tinha sido tardiamente bailada. José de Almeida Melo lançou Fundação Brasileira no Coliseu domingo passado. José de Almeida Melo é um prolífico escritor micalense que fez uma monografia sobre uma das mais antigas bandas musicais filarmónicas dos Açores. E queria chamar a atenção, já aqui foi dito que os açorianos são das poucas povoações ou populações que têm a glória de poder saber quem são os seus primeiros povoadores. Jorge Frujás e António Maria Mendes, escreveram as geologias das 4 ilhas Faial, Pico, Flores e Curvo. Escreveram também
as genealogias da Ilha Terceira. São imensos volumes, as nossas famílias estão todas aqui retratadas, é muito importante consultar estes livros. E finalmente São Miguel, Rodrigo Rodrigues, o pai do Dr. João Bernardo Oliveira Rodrigues, foi o meu professor de História, escreveu as genealogias da Ilha de São Miguel e Santa Maria, e aqui estão as origens de todas as famílias, as conhecidas, de todas as famílias destas de Brasileiras. Até para a semana, até para a semana. Muito obrigado, Reinaldo. Obrigado. Pronto, finalizamos este programa. Para a semana há mais. Até lá.